Amém, graças a Deus. Estamos felizes porque o culto hoje está maravilhoso, irmãos, como os dias anteriores também. Não poderia estar melhor, porque certamente você trouxe esse sorriso lindo. Olha, Júlia, que essa coisa linda, né? Maravilha, né? Você trouxe esse sorriso maravilhoso para adorar a Deus, para adorar o Senhor. E hoje é culto da primícia. Hoje é culto da primícia, irmãos. Vamos fazer melhor. Vamos falar para o seu irmão, fala assim para ele, vamos fazer melhor, irmão, no culto da primícia. É verdade, irmãos, porque nós lemos no versículo 10 de que primeiramente os domésticos da fé. É verdade, irmãos, nós temos que compartilhar com eles, e depois os demais nós levaremos a palavra, e assim faremos como aprouver ao Senhor. Bom, na carta de Paulo aos Gálatas, aos Galácios, no capítulo 6, versículo 7, como já sabemos, já lemos, e eu irei recitar para você nesta noite, querido, mais uma vez, para que você possa se assentar. Diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Podeis assentar, dando glória ao nome de Jesus. Irmãos, estamos diante de um culto de primícias. E o que é primícia, irmão? O que é a primazia diante ao Senhor? O que é fazer? É primícias diante de Deus, diante da sua presença. Nós sabemos de que é bem certo de se chegar a Deus, não com mãos vazias, mas ainda que você não tenha nada nas mãos, mas no seu coração você tem um sentimento, Robinho, de um verdadeiro adorador. Você tem na sua vida um sentimento de Deus, daquele que adora o Senhor em espírito e em verdade. Isso é primícia, isso é reverência ao Senhor, isso é adorar a Deus. Quando você chega no Senhor e você traz um quilo, você traz um alimento, isso é primícia, porque quando você fez a sua compra para o lar, você lembrou primeiramente aos domésticos da fé. Agora você irá me ajudar, você irá falar ao irmão assim, do teu lado: não converse nesta hora, não fale, porque eu quero ouvir a palavra de Deus, eu quero me alimentar da palavra do Senhor. Pode falar para ele: não converse comigo agora, eu quero me alimentar da palavra de Deus, quero me alimentar da palavra do Senhor. O interessante, irmãos, de que quando assim você o faz, você está ajudando os domésticos da fé, você está ajudando a casa mantenedora, a Assembleia de Deus, o Ministério Resgatando Vidas, a ter subsistência para aqueles que não têm como subsistir, como aqueles que não têm, não podem e não conseguem, não têm ajuda, mas através dos filhos de Deus, através daqueles que professam a Cristo aqui, através daqueles que têm o coração aberto, possam estar ofertando também. Nós vemos, irmãos, de que às vezes oramos, às vezes pedimos, pastor Rã, mas parece até que o anjo vai descer do céu e irá lá dar 1 quilo de arroz e feijão para que possamos nos alimentar, quando na verdade somos nós, homens e mulheres lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que temos que tirar as mãos dos bolsos e certamente abrir os nossos olhos e ver o compromisso, a responsabilidade de trazer as nossas primícias e compartilhar com aquele que necessita, com aquele que precisa, com aquele que tem necessidade. Aleluia. Nós vemos de que não menos importante ao ser mais culto, fazer primícia é você tirar todo o pesar do coração, é você tirar todo o ressentimento. Fazer primícia, irmãos, é você chegar no culto com um sorriso no rosto, como aqui falei, para que você possa ainda amar mais o seu irmão, para que você possa ainda mais ter um sentimento do Espírito de Deus na tua vida, para que a cada dia você possa mais e mais ser transformado pelo Senhor. O interessante, irmãos, de que 3 verdades eu vejo diante desse texto, que poderá nos esclarecer sobre primícias, sobre o seu efeito de plantio e de colheita. Você sabia disso, irmãos? De que quando nós trazemos as primícias, seja ela bom ou ruim, foi porque algum dia nós plantamos alguma coisa. Você sabia disso? E a primeira verdade que eu vejo é sobre a colheita do infiel.
versículo do 1 ao 11. Ainda que você não queira abrir agora, e eu quero ser mais didático do que temático, do que, sabe, irmãos, ler todos esses versículos tomaria muito tempo do culto. Mas quero falar a respeito aqui dessa palavra, sobre a colheita do infiel. Um casal muito interessante. Eles tinham uma grande propriedade, e aqueles dois, eles intentaram em seus corações de vender aquela propriedade e chegar diante daqueles que necessitavam, e com a mais cara lavada, cara de pau, irmãos, dizer que não era aquilo que eles arrecadaram. É a palavra do Senhor, isso aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 ao 12. Esses dois homens se chamam Ananias e Safira. Quando Ananias chegou diante de Pedro, o apóstolo Pedro, aquele homem, ele disse da seguinte forma: Ananias, por que você deixou que o diabo entrasse no teu coração e viesse a fazer assim, dessa forma? Se você vendesse, tudo era teu, tudo estava no seu domínio. E então, para que viesse a ser repreendido e ser diante dos homens exemplo, Pedro, o apóstolo Pedro, ergueu a sua mão, e sobre aquele homem caiu e foi fulminado por Deus. Nós vemos que a sua colheita, eis que teve um preço, e foi um preço de morte. Nós vemos também que com a sua mulher foi a mesma coisa. Nós vemos de que ele plantou a mentira e a corrupção, e a sua colheita foi a repreensão e morte. Isso é um grande exemplo, não é verdade, irmãos? De primícias. Por um lado, não muito agradável, é claro, mas é um lado de advertência, um lado que a palavra do Senhor nos mostra com clareza do que pode acontecer com aquele que não é fiel, com aquele que não é grato, com aquele que não é transparente. Querendo botar medo no seu coração, não, tá, irmãos? Estou apenas lhe mostrando de que nós temos que ter um coração voltado para o Senhor. Nós temos que ter um coração transformado, como aquele louvor que diz: dai-me um coração igual ao teu. É verdade? É um coração mudado, um coração puro, um coração segundo não a de homens perversos, a homens que se contaminam a qualquer preço, a qualquer moeda, mas um coração segundo o Senhor, uma mente igual a Cristo. Este que tem que ser a vida de um homem e de uma mulher que deseja servir ao Senhor. O interessante é que a palavra do Senhor, ele me declara em Lucas, no capítulo 12, se não quiser abrir, não precisa abrir, versículo 19 ao 21, diz assim: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Irmãos, eu costumo dizer que existem pessoas que são oportunistas, pessoas que estão muito bem diante da presença do Senhor, evangelista Jó, e louvam, e pregam e bendizem o nome do Senhor, mas na primeira oportunidade de riqueza eles abandonam a Deus. Na primeira oportunidade eles deixam o Senhor. Você sabe por quê, irmãos? Porque em seus corações, na verdade, nunca o tiveram. Nas suas vidas, na verdade, nunca o professaram de todo o coração, e jamais o poderão dar de suas primícias, porque em suas vidas não está regenerado o verdadeiro caráter. Eu conheço uma mulher que uma vez recebeu uma quantia de um dinheiro muito grande, e essa mulher, ela era uma diaconisa abençoada de uma determinada igreja, e era uma quantia enorme, de que quando ela recebeu, ela apertou a mão do pastor e falou para ele: olha, pastor, muito obrigado,
mas eu já estou indo. Só faltou virar as costas e falar: fui embora. E ela realmente sumiu. Passou 1 ano, 2 anos, não se ouvia falar daquela mulher. Depois de 5 anos, ouviram dizer que aquela mulher estava desviada da casa de Deus, estava na mais miséria espiritual, estava no mais fundo de poço do abismo de que um ser humano poderia estar, porque toda a sua vida era dedicada ao dinheiro e de toda a raiz de que ele poderia oferecer. Por isso, irmãos, que as nossas primícias venham primeiro ser tornadas ao Senhor, porque se você analisar bem, se você pensar bem, da forma de que Deus, Ele lhe permite dar 10%, é um valor de legalidade dos judeus, você sabia disso? Ele lhe permite viver com 100%, e você não somente o dá 10%. O interessante é que irei falar aqui sobre diversas coisas, não só através de oferta em dinheiro, mas também, como já tenho falado aqui, em oferta de vida, em oferta de louvor e outras coisas a mais. O interessante de que a nossa oferta ao Senhor, ela tem que ser clara e objetiva quando o queremos assim o fazer, para jamais o desprezar, para jamais deixar desapercebido, para jamais deixar apagar, para não se apagar a chama do nosso coração. Bom, a segunda verdade que nos diz a palavra do Senhor a respeito desta palavra é sobre as primícias do servo fiel. E interessante que em Gênesis capítulo 4, do versículo do 1 ao 7, existe um homem chamado Abel, de que ele também trouxe as suas primícias de gorduras, de ovelhas, de carneiros, diante a presença do Senhor. E quando ele trouxe essas ofertas a Deus, ele é interessante de que ele se mostrava dessa forma, conhecer e entender de que Deus, Ele é o seu provedor. Quando ele assim fazia, ele mostrava de que ele entendia essa necessidade. Quando ele fazia dessa forma, ele estava dizendo: Senhor, eu sou dependente de Ti. Olha, Pai, eu sou grato ao Senhor. Olha, Senhor, quando assim eu faço, é porque eu quero ser cada dia mais fiel a Ti. Quando assim, querido, você se põe nessa condição, você pode ter certeza, muitos irão se levantar com inveja da tua vida. Muitos irão se levantar com inveja de você. Muitos Caíns irão se levantar, irão dizer: como é que ele pode prosperar dessa forma? Porque ainda que como uma moeda daquela pobre viuvinha, você tão somente seja fiel ao Senhor, com certeza Ele te retribuirá a sua necessidade. Você jamais passará tribulação alguma, irmãos, para que você você jamais deixará a tribulação transpor a sua vida. Você conseguirá transpor as barreiras, as dificuldades, porque o Senhor irá te suster. Aleluia. Certa vez, irmãos, há quase 15 anos, eu andei um pouco errôneo nos caminhos do Senhor. Um pouco errôneo, assim, sabe? Assim, de largo, bem grande. E eu estava vivendo uma vida muito torta. E certa vez eu estava pensando nas contas a pagar, e aquela voz dizia assim nos meus pensamentos: não, você tem que ir para aquele lugar, porque você precisa pagar a prestação do seu carro, você precisa fazer isso e aquilo outro, aquela acusação na minha mente. Mas de repente, irmãos, como sabe, um estalar de Deus, ele soprou no meu outro ouvido, e ele falou da seguinte forma: tudo que você pensa que tem, eu te retribuirei 3 vezes mais. 3 vezes mais. E hoje, irmãos, eu posso dizer que eu e minha casa somos abençoados por Deus e entregamos as primícias diante a casa do Senhor. Não vão dizer: eu não sei porque estou dizendo isso. Tem gente que fala isso, mas eu sei que